Histórias Rosa de Ventos, 22 anos. A nossa série de 22 histórias já está terminando. Essa é a minha última história e, na verdade, a história que eu conto hoje são duas histórias que aconteceram em momentos distintos no mesmo lugar, na Praça Mauá, em Santos. Foram duas apresentações sequenciais. Nessas duas apresentações, ao final, quando nós estávamos deixando a praça, nós fomos embora de coração partido. Nossa, história! Uma vez nós estávamos. A primeira história foi com um garoto que chegou lá com um grupo de moleques. Eles estavam no farol fazendo malabares, vendendo bala. Eles assistiram a nossa apresentação e no final, o menino que parecia que era quem organizava o rolê ali, da molecada, que tinha algumas responsabilidades para organizar o trabalho deles, ele começou a dizer para a molecada e para a gente que ele ia embora conosco, que ele ia vir para trabalhar com a gente, que ele ia seguir com a gente. E ele começou a discutir isso com a molecada e com a gente. E ele entrou dentro da van, permaneceu dentro da van, vendo a gente carregar, e ele começou a ter aquilo como verdade, a gente tentando explicar para ele que isso não era possível, mas ao mesmo tempo ele não se convencendo, ele contra-argumentando, dizendo que ia. Enfim, foi um momento difícil assim de desenlace, né, pela relação que a gente construiu ali com ele, pela conversa, de onde nós fomos embora ali daquela praça com o coração partido. E a outra história foi na apresentação seguinte, daí a alguns meses, nesse mesmo lugar, e nessa apresentação a gente fez uma chamada na TV Globo local, lá no Jornal da Manhã, cedinho, às 7 da manhã, e uma senhora assistiu e foi com a sua neta às 11 da manhã na praça para assistir a nossa apresentação. E ela levou a neta, e no final da apresentação, quando a gente tem um tempo ali para montar, para carregar as coisas, ir embora, ela ficou conversando com a gente que ia embora com a gente, dizendo que queria que a neta fosse viver com a gente, trabalhar com a gente, fazer circo, e a neta dela, que ela dizia que ela era a responsável, a neta dela era uma menina incrível, assim, que ela era acróbata, inclusive, era uma criança que fazia muitas coisas de circo. E ela era uma criança, assim, super comunicativa, enfim. Essa senhora, a avó dela, ficou dizendo que ia com a gente, que poderia ir, que ela trabalhava pra gente, que queria muito que a neta dela fosse embora com a gente, que pudesse ter essa possibilidade de ir embora com a gente e trabalhar, fazendo o que ela dizia que a neta adorava, que era, e que a neta de fato fazia, que era circo, né? Enfim, no final a gente foi almoçar com essa senhora, com a avó dela e com a neta, e no final nos despedimos, e também um desenlace ali difícil com a criança. De novo a gente foi embora com o coração partido. E já teve outras histórias de um menino em Lages que também queria vir embora com a gente. Aliás, pelas nossas andanças por aí, sempre tem alguém que para e fala: deixa eu ir embora com vocês. Fazer uma proposta de entrar no grupo aí, né? Eu não quero entrar no grupo de vocês. Eu sei fazer isso aí, eu ajudo. Vambora, eu vou também. Eu sei fazer coisa que você nem imagina. Isso a gente sempre encontra nas ruas, nas nossas apresentações. Mas em Santos foi especial, foram duas situações, dois momentos com duas crianças. A menina com 5 ou 6 anos e o menino com 10 anos, 11 anos, coisa assim. Teve uma história também. Deixe de perder. Mas teve uma vez história do Rosa de História cabeluda. Mas olha, e quando de uma vez, e a hora que e aquele dia que nossa,